O paciente é um homem de 33 anos e a reinfecção teria acontecido 4 meses e meio depois da primeira confirmação. Analisando o código genético, eles dizem que os vírus são completamente diferentes, o que confirmaria que se trata de um caso em que a pessoa se curou e pegou a doença de novo. Após a confirmação desse caso de reinfecção em Hong Kong na segunda-feira, o mundo passou a se perguntar: será que existem outros casos de pessoas que tiveram Covid-19 mais de uma vez? Depois que pesquisadores de Hong Kong anunciaram ontem que um paciente foi reinfectado pelo novo coronavírus, mais 2 casos parecidos foram relatados na Europa, um lá na Holanda e outro na Bélgica. No Brasil, 15 casos de reinfecção são analisados em São Paulo, mas os resultados ainda não foram divulgados. Por hora, a Organização Mundial da Saúde pede cautela para a análise desses registros. Other important thing to note is the numbers are very, very small. So this is one documented case in over 23 million, and we will probably see other documented cases. But it seems to be not a regular event. We would have seen many more cases. A porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Margaret Harris, disse que esse caso de Hong Kong é um entre 23 milhões e que provavelmente veremos mais episódios confirmados de reinfecção. Porém, sem que isso seja algo corriqueiro entre os pacientes de Covid-19. No entanto, ainda que seja pouco usual, a reinfecção interfere no debate sobre a mais aguardada novidade que a ciência deve oferecer ao mundo nos próximos meses. Um dos principais cientistas da Universidade de Oxford disse que os testes da vacina contra a Covid-19 liderados pela universidade podem ficar prontos ainda este ano. Se um paciente pode desenvolver a Covid-19 mais de uma vez, como isso afeta a eficácia de uma vacina? O que há de surpreendente nessa descoberta? Quais são as chances de reinfecção? É possível dizer que no caso de uma segunda infecção ela será menos agressiva que a primeira? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic e estou com a Carolina Moran, os dois em home office. E nesse episódio, a gente conversa com o repórter de ciência Rafael Garcia e com a infectologista Nancy Beley, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que atua na coordenação do laboratório que testa em voluntários a vacina de Oxford no Brasil. Fique com a gente. Rafael Garcia, como é que os pesquisadores da Universidade de Hong Kong conseguiram determinar de maneira precisa que a mesma pessoa foi infectada 2 vezes pelo novo coronavírus? Foi com uma mistura de diferentes técnicas de análise que eles usaram para caracterizar esse caso. A primeira delas foi, evidentemente, o diagnóstico. Esse homem ele tinha tido um diagnóstico de PCR, um diagnóstico genético da presença do vírus da primeira vez que ele tinha contraído Covid, em março, e depois que ele tinha se recuperado, 4 meses depois, quando ele já tinha voltado a trabalhar, estava viajando, voltando de viagem da Espanha, ele não tinha sintomas, mas ele teve que passar por uma triagem no aeroporto de Hong Kong. E lá, como eles têm muito recurso, estão testando muita gente, eles estavam aplicando testes de PCR nas pessoas que estavam chegando daquele voo especificamente. Não sei se eles estão aplicando isso para todos os voos. E esse homem testou positivo de novo para Covid, 4 meses depois que ele tinha tido o primeiro diagnóstico e mais de 3 meses depois que ele já tinha se recuperado. É uma coisa incomum. Os pesquisadores sabem que alguns casos de Covid eles tendem a demorar mais, né? Eles chamam de Covid longa, esses casos em que os pacientes têm sintomas durante muito tempo e manifestam a viremia durante um período mais prolongado, mas esse caso não parecia ser isso. Ele realmente parecia ser uma pessoa que contraiu a doença 2 vezes. Ele tinha também passado por uma outra região onde a Covid estava circulando, porque nessa época, em agosto, quando ele teve o segundo diagnóstico, a Covid em Hong Kong já não estava circulando tanto mais. Então tinha também esse lado epidemiológico, sugerindo que ele poderia ter passado por uma segunda infecção. E, finalmente, eles conseguiram fazer testes de genoma nas amostras do vírus que tinham sido coletadas. Uma parte da primeira amostra que tinha sido coletada quando ele foi infectado em março
foi guardada e, como ela tinha sido guardada, eles conseguiram fazer essa análise genômica retroativa para a cepa de vírus que ele tinha contraído na primeira ocasião. E na segunda ocasião, a amostra era nova, eles conseguiram coletar também e sequenciaram os 2 vírus que ele tinha contraído nesses 2 momentos e confirmaram que eram linhagens diferentes do vírus, né? Tinha diferença no RNA, que é o material genético do vírus. Então, foi mesmo o primeiro caso documentado na literatura científica em que eles conseguiram cercar com todas essas evidências para provar que foi uma reinfecção e não um caso prolongado ou uma recaída pela Covid. The Hong Kong reinfection story yesterday, the case, I was very worried, and I'm sure many of our viewers are concerned too. How concerned should we be now that there are 3? Rafael, depois desse caso de Hong Kong, a imprensa da Holanda noticiou que haveria mais outros 2 casos, né? Um paciente na Holanda e outro na Bélgica. Dá pra gente dizer que essas reinfecções vão começar a aparecer, que o número de casos vai crescer, ou por enquanto são só casos isolados e a ciência ainda está estudando? Essa é a pergunta de $1 milhão, Carol, porque os cientistas, eles não sabem se esses casos começaram a aparecer agora, porque eles são raros mesmo e você precisa ter um acúmulo muito grande de estudos para ver algumas pessoas que estão sendo reinfectadas, ou a outra hipótese seria que essas pessoas estão começando a aparecer agora, porque a epidemia já tem mais de 6 meses e a imunidade dessas pessoas começa a cair, e agora é que você tem uma população maior de pessoas que já está mais propensa à reinfecção. Isso provavelmente a gente só vai saber com o tempo e com muita pesquisa também, porque aqui no Brasil, por exemplo, tem casos suspeitos de reinfecção, mas para os 15 casos que estão sendo investigados aqui no estado de São Paulo, alguns deles no Hospital das Clínicas, os pesquisadores não conseguiram obter genomas para os vírus que infectaram essas pessoas nas 2 ocasiões. Rafael, esses estudos que estão sendo feitos no Brasil têm resultado previsto para ser divulgado? Esses estudos estão sendo levantados aqui no estado de São Paulo, alguns deles no Hospital das Clínicas. A Ana Leão, repórter do jornal, levantou as características de alguns desses casos e, pelo que os pesquisadores têm até agora, ainda não são coisas muito conclusivas, porque não conseguiram sequenciar genomas de vírus que infectaram essas pessoas nas 2 ocasiões. É muito difícil conseguir fazer isso, ainda mais no contexto brasileiro, onde você não está testando tanta gente quanto se testa em Hong Kong. Agora, Rafael, de qualquer forma, fico alerta, né? Na dúvida, tem muita gente que já teve Covid e está se sentindo imunizado, né? Ou faz o teste sorológico e pensa, já tenho anticorpo, já posso retomar minha vida normal. E essa garantia não existe, né? Sim. O principal recado que os cientistas da Universidade de Hong Kong dão nesse estudo que foi publicado nessa semana é que as pessoas que foram infectadas e já se recuperaram precisam continuar mantendo as medidas de distanciamento social, usando máscara e tomando o mesmo tipo de cautela que as pessoas que não foram infectadas ainda estão tomando. Show! Veja essa, show de aglomeração. Milhares de pessoas em Marechal Hermes ontem à noite. O que aconteceu, hein? O cartaz estava anunciando, gente, que a melhor segunda do mundo, entre aspas mesmo, estava de volta. Porque não se pode mais ter uma certeza de que essa reinfecção não vai ocorrer. Esse é o único caso, por enquanto, mas não se sabe quantas pessoas mais que foram infectadas vão acabar se expondo ao risco de uma reinfecção. Rafael Garcia, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Rafael. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, Carol. Obrigado, Maltica. Até a próxima. Doutora Nancy Belay, nesse momento já é possível tirar alguma conclusão sobre esse caso de reinfecção em Hong Kong? Por exemplo, o fato de ter ficado assintomático, né, na segunda infecção. Quer dizer algo para a ciência ou ainda é muito cedo?
Olha, claro que assim, um caso é muito cedo para a gente tirar uma conclusão, mas a gente já conhece bastante sobre a epidemiologia de vírus respiratórios, também sobre a epidemiologia de outros coronavírus, e existem estudos experimentais que foram feitos com coronavírus que a gente chama epidêmicos, que são coronavírus que causam resfriado comum, e que se viu que pacientes que tinham sido inoculados com o coronavírus desenvolveram sintoma, desenvolveram anticorpos, depois de 8 meses a 1 ano, tiveram uma nova infecção, e nessa nova infecção eles não tiveram sintomas. Então isso que aconteceu com esse cidadão de Hong Kong, né, que ele foi surpreendido com PCR positivo numa vigilância de aeroporto, isso já foi documentado com outros vírus respiratórios. Então isso seria um comportamento razoavelmente esperado nessa situação. Eu acho que é muito precoce, mas é possível, já existem alguns grupos de pesquisadores, e até aqui no Brasil, citando que estão investigando reinfecção no número pequeno de pacientes. Eu acho que isso é factível, é possível, de certa forma é esperado, e eu acho que tem várias formas da gente olhar para isso, que talvez a gente vá ver mais alguns outros relatos com o passar do tempo. Uma das formas é a gente olhar pensando que uma segunda infecção ela pode ser assintomática, e o que seria muito interessante, que poderia estar apontando para um vírus que se modificou um pouco, e isso o estudo de Hong Kong mostrou, que é um vírus com algumas proteínas já diferentes do vírus anterior. Então isso poderia apontar para um lado, que a gente fizesse a hipótese que uma segunda onda desse vírus, talvez ele venha mais atenuado, com proteínas diferentes, e que eventualmente as pessoas, ou porque as proteínas do vírus são diferentes, ou porque já têm uma experiência prévia, não fazem uma infecção sintomática. E isso seria uma expectativa muito otimista em termos de evolução da pandemia, no sentido que talvez muitas pessoas, se é que vierem a se reinfectar, teriam infecções assintomáticas, e que talvez um vírus que viesse a predominar fosse um vírus eventualmente menos patogênico. Outra hipótese que a gente pode fazer é o quanto uma vacina, numa pessoa que toma vacina, não tem uma primeira infecção sintomática, portanto não tem nenhuma infecção, toma a vacina, desenvolve ali uma resposta anticórpica temporária. Será que a segunda infecção que essa pessoa for enfrentar, ela vai conseguir fazer uma resposta adequada? Por quanto tempo vai durar o anticorpo? Cientistas concordam. Talvez a primeira vacina aprovada contra a Covid-19 não seja a melhor possível, mas sendo segura e mesmo oferecendo uma proteção parcial, ela deve ser usada por causa da gravidade da pandemia. Isso é uma outra forma de interpretar esse resultado. Será que a nossa expectativa numa vacina, será que ela fica mais pessimista com esse resultado? Talvez não. Né? Mas é algo que levanta uma dúvida, né? É o quanto uma vacina vai proteger, uma vez que a própria infecção natural não deu conta de inibir uma infecção, ainda que assintomática. Então levanta essas questões. Eu prefiro pensar com uma hipótese de que uma infecção ou uma vacina vai nos proteger por algum tempo de uma infecção sintomática. Eu prefiro pensar nesse sentido.
A maioria dos vírus respiratórios, quando a gente se reinfecta, a gente faz infecções subsintomáticas ou assintomáticas. Então, essa expectativa, de certa forma, de um vírus que está se mostrando que veio aí com muita transmissibilidade, com muita facilidade de infectar a espécie humana, é possível que ele fosse caminhar para esse comportamento. Mas que é possível que a gente veja novas reinfecções, eu acho extremamente provável. Doutora, o quanto essa confirmação da reinfecção pelo coronavírus afeta a busca por uma vacina, ou se essa vacina vai precisar ser reaplicada, vai ser uma vacina sazonal, isso muda alguma coisa? Claro que assim, com o olhar de que é possível uma reinfecção numa pessoa que já teve uma infecção e já teve o seu sistema imunológico provocado, fica claro que provavelmente se isso continuar sendo confirmado, como eu acho que vai ser, fica claro que nós não vamos ter uma vacina 100% eficaz. Já não era de se esperar uma vacina 100% eficaz, porque é muito difícil você ter uma vacina 100% eficaz, né? Então, já fica claro que se a gente tiver uma vacina, é possível que algumas pessoas tomem a vacina e eventualmente depois se infectem. Isso nós vamos estudar logo nos próximos meses, até porque nós já estamos fazendo trial de vacina. Aqui na minha universidade a gente está testando os vacinados, né? Então nós vamos saber isso logo. Os voluntários da vacina de Oxford, que está sendo testada aqui em São Paulo pela Unifesp, vão receber uma segunda dose. Estudos feitos no Reino Unido mostraram que esse reforço aumenta a produção de anticorpos contra o coronavírus. O quanto essa vacina vai ser eficaz, claro que a gente vendo que é possível alguém se reinfectar, não vai ser 100%, nenhuma delas. Né? Porque nenhuma delas vai ser mais efetiva do que a própria infecção natural numa pessoa jovem seria efetiva em evitar doença. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você pegar as pessoas mais velhas que tiveram rubéola, sarampo, cachumba na infância, a doença natural, essas pessoas não se infectam de novo. Agora, isso são outros vírus. A gente já viu que para esse vírus não funciona assim. A pessoa teve a infecção e agora teve de novo. Eu acredito que isso vai ser mais visto. Agora, isso tira a expectativa de eficácia de uma vacina? De 100%? Claramente sim. Mas não acredito que as pessoas que estão desenhando vacina tinham a ideia de que a gente ia ter uma vacina 100% eficaz. O impacto que a gente espera, e que eu acho que já vai ser muito grande se a gente tiver uma vacina eficaz, é diminuir hospitalização e óbito. E talvez com uma pressão de um grande número de pessoas vacinadas, o vírus tenda a se modificar para um lado menos agressivo, menos sintomático e vire um vírus epidêmico como os outros coronavírus. Então, nesse caso, o que a gente pode prever é que quando for lançada a vacina, a gente já vai mais ou menos saber por quanto tempo ela dura e quando será necessário tomar uma nova vacina ou não. Esse é um processo que continuará em descobrimento, em análise. Pode ser que a gente tenha algum dado. Vamos fazer um exercício. Nós começamos aqui em julho a vacinar as pessoas aqui na Unifesp, com a vacina da Oxford. Imagine que essas pessoas começaram a vacinar em julho, o estudo dura 1 ano. Essas pessoas vão ser seguidas por 1 ano. Imagine que logo depois que tomaram a vacina, 3, 4, 5 meses, essas pessoas tinham título de anticorpo. E vamos imaginar que uma dessas pessoas encontre o vírus, porque é um profissional de saúde atendendo em algum lugar, e se infecte. E aí nós vamos testar essas pessoas, porque nós estamos testando todas as vezes que eles têm sintoma respiratório. Nós já começamos a ter pessoas vacinadas, que a gente não sabe, porque o estudo é cegado, mas que a gente está recebendo aqui no meu laboratório e a gente está testando e tem pessoas que estão positivas. Eu só não sei dizer se tomaram a da meningite ou a da Oxford. Imagine que alguém se reinfecte, né? E a gente vai saber quanto tempo durou a vacina.
Então, vários estudos de vacina, se ocorrer de um vacinado ter título de anticorpo e depois de algum tempo ele ter uma infecção, a gente vai saber em menos de um ano quanto tempo dura esses anticorpos. E esses pacientes, eles estão tendo o exame sendo coletado com frequência. Então, todos esses pacientes em estudo de vacina, alguma ideia do tempo de anticorpo a gente vai ter. Pode ser que a gente não tenha para todos, porque também as pessoas são variáveis. O nosso estudo começou com pessoas até 55 anos e agora já foi estendido para 70 anos. Então a gente sabe que as pessoas respondem de forma diferente. Mas eu acredito que em um ano a gente vai saber o quão as vacinas que já estão sendo testadas são eficazes e pelo menos em um ano quanto tempo dura o anticorpo, porque a gente já tem estudo mostrando que pessoas que tiveram a doença, os anticorpos na circulação, em 100 dias, muitos já perdem os anticorpos em circulação. Aí vem a segunda questão, mas o fato de perder o anticorpo em circulação faz com que ela esteja vulnerável por uma nova infecção? Isso a gente não sabe, mas até ter o resultado de vacina, mais resultados de pessoas vacinadas e não vacinadas a gente vai ter. Então eu acredito que em um ano a gente já vai ter uma boa ideia dessa pergunta que você está me fazendo. Quanto tempo dura a proteção? Numa entrevista à rede BBC, o professor Andrew Pollard se mostrou otimista com os resultados obtidos até agora, mas ele alertou que os cientistas não podem cortar pelas beiradas só para acelerar a aprovação. Doutora Nancy, antes da gente encerrar, a gente não pode perder uma oportunidade, já que a senhora coordena, né, o laboratório que testa os voluntários dessa vacina de Oxford. Temos alguma novidade boa sobre a fase 3, sobre a conclusão dela, sobre registro? Olha, o que a gente sabe é que em outubro a gente vai ter uma avaliação, então, portanto, daqui 2 meses, a doutora Lili Vec, que é a coordenadora brasileira, referiu que Oxford vai fazer uma análise parcial. O estudo pretende 1 ano, mas eles vão fazer uma análise parcial, não só dos dados brasileiros, como da África, de outros lugares onde está sendo testada a vacina, e vai ter uma análise parcial dos resultados da vacina. O que eu posso te dizer é que a gente tem recebido um certo número de pessoas vacinadas, que alguns estão tendo Covid. Agora, nós também aqui, por uma questão do desenho de estudo, nós não podemos saber quem vem testar para saber se tem Covid ou não, se ele tomou a da meningite ou a vacina da Oxford. Nesse momento a gente não pode saber, nós vamos saber mais para frente. Então, assim, o resultado de uma eficácia parcial provavelmente, parcialmente, será divulgado em outubro, porque vai ter uma análise interina do estudo. Então, eu digo provavelmente porque isso é coordenado pela Oxford, né? Então, em outubro haverá uma análise interina de resultados dessa vacina. A expectativa nossa é bem grande, né? De que realmente a gente tenha aí uma eficácia bem razoável. Vamos torcer. Vamos torcer sem dúvida nenhuma. Doutora Nancy Belê, infectologista da Unifesp, que participa desse trabalho junto aos voluntários para teste da vacina de Oxford no Brasil. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e um ótimo trabalho. Obrigada, doutora Nancy. Um abraço. Obrigada. Bom dia para você. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.